Há muito tempo atrás, eu dei a sorte de ler num livro uma frase que me ajudou na minha carreira inteira de tecnologia. A sorte que foi lá no início da minha carreira, quando eu ainda estava na universidade. E é uma frase do Maxwell que fala que se o critério da tarefa não pode ser atingido com a manutenção do padrão, dane-se o padrão e não o critério. Essa frase é interessante porque ela, além de mostrar que a gente não deve se contentar ou se prender a padrões, né, pré-estabelecidos, aquele negócio de que aqui sempre se fez assim, quando eu cheguei já era assim, e etc., também mostra que a gente precisa inovar, a gente precisa utilizar as tecnologias, certo, adequadas. Então a gente precisa saber onde utilizar, como utilizar e por que utilizar, que tecnologia por tecnologia de verdade não serve para nada, você precisa saber aplicar. E para que a gente consiga aplicar a tecnologia da maneira correta, olhando para os critérios do desafio que a gente precisa resolver e não para a tecnologia em si, que hoje a moda, digamos assim, é a inteligência artificial, é necessário, e eu trago um conceito básico, mas fundamental, né, que é essa questão da avaliação financeira do tempo, que eu trago aqui até de uma maneira, digamos assim, mais simples e direta, que é a importância do tempo e a relação com o dinheiro, né? Porque se nós pegarmos esse nosso curso para que a pessoa consiga entender como aplicar a inteligência artificial, onde aplicar ela que realmente vai ter um retorno, é imprescindível que ela tenha essa avaliação financeira do tempo. Se a gente der uma olhada em como, na realidade, na prática, essa questão da avaliação financeira do tempo, ou essa relação tempo-dinheiro se apresenta na prática, é nesse custo de oportunidade. A gente precisa olhar para o tempo com esse viés financeiro, certo? Com esse olhar matemático e não de maneira instintiva. Porque se nós pegarmos esse exemplo que está aí na tela, aonde a encomenda que essa pessoa comprou, né, de R$ 38, se extraviou, não foi entregue por algum problema, problemas acontecem, ele está pensando se ele investe tempo ou não. Ele tem duas opções quando ele pensa se investe o tempo dele ou não. Ele pode dizer não, né, ou poderia ter dito não, e o problema estava resolvido. Além do problema estar resolvido, o prejuízo também estava já estabelecido, R$ 38, certo? E aí com isso ele poderia, se ele dissesse não, ele poderia ou só tomar o prejuízo de R$ 38, ou ele poderia comprar de novo, certo? Comprar em outra loja, tentar comprar na mesma loja. E normalmente esses problemas acontecem dentre vários. Ele acabou pensando que não, eu posso passar para minha assistente, gastar 10, 15 minutos explicando para ela, né, usar um quarto do meu tempo para explicar isso para ela. Ela também usa só 15 minutinhos do tempo dela, e aí ela vai atrás e ela resolve para mim, para eu não perder esses R$ 38. Acontece que os 15 minutos dele, mais os 15 minutos dela, e eu coloquei um mínimo aqui nesse exemplo, 30 minutos para ela poder entrar no site ou fazer as ligações, troca de e-mails e etc. 30 minutos, no melhor dos casos, aí realmente sendo muito otimista, ela consegue resolver esse problema e ele recebeu o item. Mas se você colocar o quanto foi investido nesses 15 minutos de cada um, mais os 30 minutos dela, isso já deu R$ 212
com 50 centavos, e se você somar isso com mais o valor do produto, para ele receber esse produto que custava R$ 38, ele acabou gastando R$ 250 com 50 centavos. Então essa questão, e de novo, na melhor dos cenários, porque um cenário pior seria gastar ainda mais tempo do que esses R$ 212,50 e não resolver o problema. Certo? Então, gastando esse mínimo de tempo e resolvendo o problema, o produto que era 38 passou a custar R$ 250,50. Então, essa questão de olhar para o tempo, né? Fazer essa avaliação financeira, entender o custo de oportunidade, isto é, no momento que eu escolho o pessoal que é mais do setor financeiro, usa isso diariamente, certo? Que é essa questão de se eu tenho uma oportunidade de investimento, né? Que vai me retornar 10, e eu tenho uma outra oportunidade que vai me retornar 100, se eu investir nessa de 10, o meu custo da oportunidade que eu perdi é de 90, certo? Porque escolhendo essa, eu perdi uma de 100, então eu perdi R$ 90. Então, essa noção de que cada vez que eu escolho fazer uma coisa, eu deixo de fazer outra, esse é o custo da oportunidade, né? Isso que a gente chama de custo de oportunidade, e isso que na realidade significa que o tempo é dinheiro. Então essa noção de aplicação correta do tempo na atividade ou na tarefa correta, certo? É que vem esse conceito de custo de oportunidade. E por que isso é importante, Leal? Por que é importante eu saber isso? Porque se você não tem noção do seu tempo, né, de qual é que é o valor do seu tempo, qual que é o custo de oportunidade para você executar cada uma dessas tarefas, você não vai conseguir utilizar as tecnologias corretas nas atividades corretas. E aí que vem aquela parte que eu falei, que se você não tem esse mapeamento, não tem isso realmente claro, aonde você precisa colocar o seu tempo, você não vai conseguir ser eficiente, ser produtivo e ter o retorno do investimento que você também vai precisar colocar em tecnologia, porque as tecnologias, né, elas podem ter algum pedaço gratuito, mas normalmente quando você está fazendo uso e realmente recebendo o retorno disso, algum tipo de investimento, nem que seja de tempo em aprender, você colocou. Então aqui eu fiz o desenho aqui é para mostrar um modelo que eu explico, que eu ensino para as pessoas, que é como identificar e quantificar essas tarefas. E tem quatro pontos aqui bem didáticos, né, e simples da gente trabalhar, que é o primeiro deles é identificar. Então, primeiro de tudo, eu identifico e listo, então, todas as tarefas que eu faço. Seja as tarefas, eu marco, eu costumo recomendar você fazer isso em intervalos de 15 minutos, porque é fácil se for um intervalo maior, é fácil a gente esquecer, perder, e no intervalo de 1 hora, se você começar a anotar, você vai ver que você faz várias coisas, e isso também é importante para você ver o quanto você troca de tarefas com frequência. Isso faz com que você fique menos eficiente. A gente acha que a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas a gente não consegue. Então é importante entender, se você está no período de 1 hora, 1h30, fazendo várias tarefas diferentes que você poderia ter alocado e feito delas uma tarefa de maneira contínua, e com certeza você economizaria tempo,
porque você seria muito mais eficiente sem fazer essas trocas de contexto entre uma tarefa e outra, e outra, e outra, e não conseguir focar naquilo que você está fazendo. Então dilui muito a atenção e a eficiência quando acontece isso. Então eu realmente recomendo fazer esse intervalo de 15 minutos. Vocês vão ver que vai ser quando terminar a semana e vocês forem olhar, que é a parte 2, que vocês começarem a quantificar, né, o quanto que cada uma dessas tarefas tomou de tempo de vocês vão ver que realmente vocês não tinham noção, né, primeiro de tudo que vocês fazem, né, e também do tempo que essas tarefas, que algumas tarefas tomam, que vocês não têm noção. E aí no final das contas é preciso quantificar em termos de custo, né, o que eu falei no início, a variação econômica do tempo. Isso é quanto que eu pego, o quanto que vocês, seja salário, seja o que vocês ganham na empresa de vocês, para poder entender qual é que é o custo da hora e qual é que é o custo de cada tarefa que vocês, porque daí cada tarefa que vocês fizerem que leva 1 hora tem aquele custo, certo? Então fica claro, fica nítido esse custo, e vai ser o que vocês vão utilizar depois para avaliar o custo de oportunidade. Então vai ser aqui que vocês vão conseguir fazer a avaliação do custo de oportunidade, né? Então é aqui que vai entrar então essa avaliação, e com isso vocês vão conseguir decidir aí o quarto ponto. Vocês vão conseguir decidir entre três pontos, né? Vocês vão conseguir decidir se vocês continuam fazendo, vocês vão conseguir decidir se vocês continuam a fazer aquilo, e entender o que realmente vale a pena ou não vale a pena você fazer, delegar, seja para uma pessoa, seja para a inteligência artificial. Aqui a gente começa a aterrissar, né, o trabalho com a utilização de uma ferramenta, de um instrumento da tecnologia, nesse caso a inteligência artificial. Depois que eu sei que essa tarefa precisa ser feita, né, que eu já tirei aquelas tarefas que eu identifiquei que isso aqui eu não tem mais retorno, eu não tenho que otimizar esse processo, não vale a pena eu fazer, não vale a pena eu passar para outra pessoa, e muito menos colocar tecnologia para fazer isso, por causa que realmente não faz mais sentido. Depois que eu já tirei esse tipo de tarefa fora, e eu estou agora com uma lista de tarefas aqui que precisam realmente ser feitas, aí eu faço esse mapeamento inteligente, que eu preciso saber se é uma pessoa que precisa fazer, né? Se eu não tenho tecnologia, né? No caso a inteligência artificial para fazer, então é uma pessoa que precisa fazer, então eu preciso pensar, ok, é uma pessoa que precisa fazer a princípio, então eu preciso fazer, aonde eu coloco a minha experiência, o meu conhecimento. Eu devo fazer isso, ou eu posso delegar para outra pessoa, caso eu tenha pessoas para delegar, né? Por quê? Porque se eu não tenho pessoas para delegar, e é algo que eu penso que eu não deveria fazer, né? Eu posso pensar em talvez eu pague, né, para um terceiro, contrate uma empresa para fazer. Tudo isso tá na avaliação do custo de oportunidade, né? Eu trabalho sozinho, eu sou uma pessoa que eu não tenho funcionários ou parceiros, né, que trabalham ali, sócios que trabalham comigo. Então eu posso olhar no mercado, daqui a pouquinho são coisas que eu vou pagar terceiros para fazer, porque embora tenha que ser feito,
não necessariamente precisa ser eu. Então esse é um primeiro ponto. E aí o segundo ponto é, ok, isso precisa ser feito e isso eu identifico que aprendi que a inteligência artificial consegue fazer, certo? E hoje, se nós olharmos como a gente vai tocar aqui, a gente vai ver nesse curso, muita coisa, senão daqui a pouquinho quase tudo, a gente consegue utilizar a inteligência artificial ou para fazer toda aquela tarefa, ou para pelo menos nos ajudar e tirar grande parte do peso, e a gente fazer isso de maneira com uma qualidade melhor, porque a gente foca em pedaços daquela tarefa que são mais importantes, ou diminuir o tempo, pelo menos, em realmente ordens aí de grandeza bastante grande. Então, como que é feito esse mapeamento aqui? Pode ver que aqui eu tenho 2 arquitetos, né? Um arquiteto sênior, uma arquiteta júnior. Nesse caso ele tem pessoa para delegar, então dá 5 tarefas que ele pegou aqui, que ele faz, daquele trabalho de identificar, quantificar e etc. Ele pegou 5, peguei 5 aqui para exemplificar. Dessas 5 ele fez o quê? A primeira tarefa aqui, ele identifica que ele precisa fazer, certo? Essa tarefa aqui, que é desenvolver a solução arquitetural crítica, essa ele tem que fazer. Não tem, ele é o arquiteto mais sênior, não dá para passar para a inteligência artificial desenvolver esse conceito, essa solução crítica toda, então ele vai precisar focar, esse é realmente o trabalho mais nobre que ele precisa fazer, então ele faz esse trabalho. Só que dessas outras 4 tarefas que ele identificou aqui, que ele elencou, ele enxerga que uma segunda tarefa aqui precisa ser feita por uma pessoa, que era ele que fazia, mas pode ser outra pessoa, não precisa ser ele fazer aquela tarefa, certo? E que tarefa é essa? Essa tarefa é explicar, se reunir com os clientes, certo? E explicar conceitos das soluções que o escritório, que o estúdio está fazendo. Então, esse tipo de explicação, marcar reunião, fazer a reunião, explicar, tirar dúvidas do conceito, das decisões, etc. Isso uma arquiteta mais sênior do time dele pode fazer. Mas a inteligência artificial não consegue fazer essa reunião, né? Tirar dúvidas, etc. Mostrar algumas coisas, alguns conceitos, materiais, etc. para o cliente ver. Então, isso é uma pessoa que precisa fazer, mas não necessariamente tem que ser o arquiteto sênior. Então, isso é outorgado, é delegado para outra pessoa. E tem outras 3 tarefas aqui, que se a gente olhar, a tarefa 3 é transcrever e resumir reuniões gravadas. Isso a inteligência artificial consegue fazer de maneira realmente muito eficiente. A outra tarefa, que é analisar volumes grandes de informação, histórico, para tirar e identificar padrão, tirar insights, esse tipo de trabalho, a inteligência artificial faz também de maneira muito mais eficiente e, em virtude disso, com muito menos custo e tempo do que uma pessoa fazer, e era a tarefa que ele fazia, olhar esse monte de informação, anotar, talvez levar isso daí para um Excel, gerar gráfico, etc. Era a tarefa que ele fazia, identificou que isso a inteligência artificial consegue fazer. E por último, uma tarefa que ele tinha delegado para a arquiteta júnior fazer, que é esboçar ideias iniciais de layout para cozinhas industriais, por exemplo, nesse caso, ele delegou isso daqui para a arquiteta júnior fazer. Por quê? Porque isso não é simplesmente passar para a inteligência artificial para fazer, certo? Por quê?
porque é necessário. Aqui tem um trabalho, depois de olhar, decidir, vão fazer vários testes de esboço, mas no final tem que elencar 2 ou 3, etc. E até definir. E talvez a decisão aqui vai ser ele que vai tomar. Ele passou isso para a arquiteta júnior, mas a arquiteta júnior pode utilizar a inteligência artificial. Por quê? Porque ela vai pegar esses esboços e vai fazer um trabalho que ele também teria que fazer, que é pegar 2, 3 desses esboços, ou desses conceitos, avaliar, etc e tal, e aí ela vai apresentar para ele o resultado final, talvez 2 opções, para ele pegar e dizer, ok, vamos nessa ou vamos naquela. Então, é um exemplo aqui de como usar a decisão de faço, não faço, delego ou inteligência artificial. E isso também pode ser algo que depois que foi delegado para outra pessoa, essa outra pessoa usar a inteligência artificial, porque tem um processo que ela precisa fazer, que não é 100% feito pela inteligência artificial, e também não é algo que o arquiteto sênior tenha que fazer. Então, esse é o mapeamento inteligente, certo? Que eu ensino tanto nesse curso quanto nas formações executivas one-on-one que eu faço, para que a pessoa consiga ver, né, consiga ter uma clareza de onde colocar o seu tempo, daquele modelo que eu expliquei anteriormente, e o que realmente, ou no que e como utilizar a inteligência artificial. Aqui, se nós pegarmos se a gente pegar aqui como que a gente, depois que listou, estruturou as atividades, as tarefas, né? Como que quando eu quero outorgar isso daí para outra pessoa, quando eu quero delegar na realidade isso para outra pessoa, como que eu faço, né? Vamos esquecer aqui a tecnologia e a inteligência artificial. Eu tenho um procedimento, se eu for, por exemplo, ensinar um estagiário, por exemplo, a fazer uma tarefa, ou um outro colega que foi contratado, eu tenho um procedimento padrão que eu vou mandar para ele estudar, para essa pessoa estudar, e depois eu vou ensinar essa pessoa a fazer. Essa pessoa vai fazer, vai cometer alguns erros, eu vou corrigir, etc. Até que essa pessoa saiba fazer isso. Então é com base em um procedimento operacional padrão. Tem um documento, e se não tem esse documento, a gente precisa, quando a gente for fazer esse trabalho de passar para a inteligência artificial, a gente precisa fazer o quê? Descrever isso, que é o que a gente faz. A gente precisa documentar o que a gente faz, porque vai ser com base nisso que, da mesma maneira que a gente passaria essa informação para uma outra pessoa, para um colega, para uma outra pessoa fazer, a gente vai precisar estruturar isso, discriminar essas ações para que a gente consiga passar isso para a inteligência artificial, mais ou menos da mesma maneira. Então aqui, se nós olharmos, a gente tem um procedimento operacional padrão aqui, que é a gestão de e-mails e acompanhamentos. Então imagina que 2, 3, 4 vezes por semana, talvez uma manhã inteira, 3 horas da tarde, 2 horas de uma outra manhã, essa pessoa gaste executando esse procedimento aqui, esses passos desse procedimento aqui, que é abrir a caixa de entrada e triagem inicial dos e-mails recebidos, classificar cada e-mail, aí, prioridade, assunto, encaminhar os e-mails que precisam de ação, talvez não seja ela que precise fazer, então preciso encaminhar isso aqui para outras pessoas, para outras áreas, organizar as mensagens, etiquetar, responder aquelas que se enquadram em padrões específicos, já conhecidos, resumir e-mails longos, talvez eu precise pegar alguns tópicos aqui de um e-mail gigantesco que o cliente pediu, separar aqui quais são os tópicos importantes, as perguntas, e repassar para alguém, né, um arquiteto
pleno, talvez, nesse caso, se fosse aquele estúdio de arquitetura. Então, eu tenho esse procedimento aqui que toma tempo, né? Toma tempo. Outra coisa que também é importante aqui é que, como eu estou falando de resposta para os clientes, né? Isso pode fazer eu perder negócio, porque eu faço isso com frequência, mas daqui a pouquinho eu fiquei 2 dias, 3 dias sem fazer, aí no outro dia eu vou ficar 3, 4 horas fazendo, e mesmo assim eu estou atrasado. Então eu posso ter perdido aquele cliente já está aborrecido, aquele cliente foi para outro fornecedor. Então isso é crítico e toma bastante tempo. Então no momento que eu peguei e comecei a estruturar isso, né, essas atividades, eu faço isso em processos e tarefas, né? Essa é a parte 1 desse modelo que eu apresento para vocês aqui, que é o que? Eu vou pegar esses passos desse procedimento, que são atividades que eu faço, e vou colocar isso daqui em 2 blocos, de processos e de tarefa. Então, os processos aqui são aquelas ações que executam várias tarefas em sequência, né? Por exemplo, para eu fazer a triagem de e-mails, eu preciso fazer várias coisas. Eu tenho que etiquetar, mover para pastas. Eu tenho várias coisas que eu preciso fazer para fazer essa triagem, né? Classificar por prioridade de assunto, a mesma coisa. Então, aqui são processos, diferente de responder o e-mail. Depois que eu já cheguei naquele que eu classifiquei, fiz tudo certinho, eu preciso pegar simplesmente aquele e-mail e responder. Eu respondo e envio, é uma tarefa única. Então, no momento que eu tenho essa divisão, que eu organizei, né, eu estruturei isso daqui em processos e tarefas, aí eu já estou com meio caminho andado para eu poder pegar e passar para o próximo passo aqui, que é a estruturação de atividades aqui em processos e tarefas, parte 2. Mas antes de ir para lá, vou só passar essa questão aqui essa dica aqui, que eu acho que é bem bacana, que é como que eu identifico essas atividades, né, que são discretas, as tarefas. As atividades que são discretas, como eu estava falando ali, tipo responder e-mail, que o e-mail padrão, que é uma coisa só, é uma atividade discreta. Processo, eu identifico o processo quando eu sei que eu tenho vários passos, eu tenho várias tarefas, ações que eu tenho que fazer para executar aquele passo. Então aqui eu estou falando de um processo. Então essa é a dica para que você, depois que você descreveu esse procedimento padrão aqui, se ele já não tiver descrito, você vai lá e coloca certinho ali, registra como você faz, como se você fosse ensinar outra pessoa. A dica, então, para identificar essas atividades discretas, né, as tarefas e os processos, está aqui. E aí, a gente chega no nosso velho amigo lá, que ele estava com aquela dúvida se ele investe tempo ou não, né? Agora já a dúvida já é outra. Agora ele já está olhando. Antes ele estava olhando se ele investiu tempo ou não, mas agora ele já está olhando diferente. Agora ele já está olhando qual que é o custo da oportunidade. Agora ele já teve a nossa aula aqui, aí ele já está olhando como? Ele já está olhando isso com uma ótica muito mais sofisticada, que é quando eu tenho esses processos que eu executo e eu tenho as tarefas que eu executo, eu consigo separar em 2 coisas. Primeiro, automação sem código. Então aqui no curso a gente vai fazer algumas automações e a maioria delas sem código, e quando precisar de código, coisa pouca, eu vou sempre passar o template inteiro. Então aqui agora, por exemplo, vocês vão ver, eu vou passar os exemplos de prompts que eu usei aqui, os exemplos de código para vocês copiarem, colarem aí, só trocar nome e etc. Então
Isso aqui vai estar pronto, porque aqui é para não técnico, então é tudo para ser realmente bem simples, para que vocês consigam executar e sair funcionando já no mesmo dia. Então aqui ele já olha para essa tarefa especificamente que ele está fazendo aqui. Ok, os processos eu consigo fazer com automação sem código, e tudo que é tarefa eu consigo criar instruções para IA. Como ele ia criar aquelas instruções, que ele ia passar essas instruções aqui para um colega, por exemplo, que nem eu passei, ele vai fazer isso daqui, essas instruções, ele vai passar para IA, e a gente passa isso no que a gente chama de prompt. Quem já utilizou aqui o ChatGPT, por exemplo, sabe criar o prompt lá. Então a gente vai estruturar isso aqui e vai ver como que a gente passa, a gente faz essa conversão, esse mapeamento das tarefas para instruções para IA, isso é, para prompts, né? Então aqui a gente pegou um daqueles exemplos ali, né, de tarefa, que é responder aos e-mails padrão, né, aqueles que a gente já conhece. Se a gente pegar esse exemplo, vocês vão ver aqui, ó, que eu tenho modelo manual, recebimento de pedidos, certo? Então, se eu olhar aqui, assunto, recebemos sua solicitação de orçamento. Isso é como a pessoa vai responder, né? Olá, fulano, recebemos sua solicitação, vamos analisar e responder até um prazo específico, né, do SLA. Caso esteja faltando alguma informação, retornarei requisitando os dados necessários, atenciosamente o nome da pessoa e a empresa. Veja que aqui, se tudo veio perfeitinho, a pessoa consegue responder. Tá? Pegou todos aqueles e-mails que vierem com pedido de orçamento, tudo certinho e tal, a pessoa responde, dá essa resposta de confirmação para o cliente que ele recebeu o pedido e dá o prazo no qual o orçamento vai ser enviado. E aí, se a pessoa mesmo faz o orçamento, ela vai conseguir fazer o orçamento. Se a outra pessoa, aquela questão de encaminhar e precisa encaminhar para outra pessoa fazer, talvez seja um serviço que eu não sei fazer ainda, ou que precisa de outra pessoa mais experiente para fazer, passa por outra pessoa. Então, esse é o melhor caso. Agora, pode acontecer do cliente mandar fazer o pedido de orçamento, a informação não está completa, daí o que precisa ser feito? Eu preciso responder, dando a confirmação para o cliente, pelo menos, para que realmente a gente recebeu, mas está faltando ainda essa e essa informação. O cliente vai precisar responder, complementando essa informação. Depois eu vou ter que dizer, ok, agora recebi tá ok, passa o prazo de SLA e aí depois o cliente recebe o orçamento. Então tudo isso leva tempo, pode gerar um atrito considerável, porque essa questão de tempo entre o cliente receber a resposta e depois ele mesmo responder, e toma um tempo também bastante grande da pessoa que está responsável por isso, mesmo que seja um estagiário que esteja fazendo esse trabalho. E pior ainda se for alguém que trabalhe sozinho, por exemplo, e tenha que gastar tempo fazendo isso, porque, de novo, é algo que é extremamente importante, mas toma tempo. Ele poderia estar fazendo outra coisa, poderia estar vendendo, poderia estar indo atrás de mais clientes, etc. E aí aqui como que é feito, né, esse mapeamento. Então aqui, se vocês olharem, a gente tem nas instruções aqui para IA no prompt, então eu tenho aqui em cima dizendo que você é um assistente de e-mail, gera um rascunho de resposta sem anexo, claro e cordial. Aí tem o contexto. Então aqui, esse é só um exemplo de prompt. De novo, vai ter aqui o link para vocês baixarem esse prompt aqui. Na realidade, o prompt real que eu vou usar, que eu vou colocar de exemplo exatamente da minha empresa, como eu faço. Então vocês podem pegar e editar e ajustar exatamente aquele prompt que eu vou passar. Então aqui o contexto tem 3 tipos de serviços. Então isso a gente passa, a gente explica isso de novo, como se a gente estivesse explicando para uma outra pessoa. A gente explica para a IA quais são os serviços, então, que a gente faz. A gente coloca o que é necessário
para poder passar o orçamento de cada um desses serviços. Então, por exemplo, nesse primeiro aqui eu preciso do objetivo, do escopo, o prazo desejado. Então aqui eu coloco para IA o que eu preciso receber do cliente para poder retornar um orçamento. Eu tenho um treinamento, um workshop e tenho um suporte mensal aqui também. Cada um deles tem o que é necessário. Aí tem as regras, e as regras são bem simples, é o que eu estava falando antes, né? Se o cliente indicou o serviço e passou as informações necessárias, eu posso ter isso no site, por exemplo, fiz uma conversa com ele, passei, depois ele passou um e-mail. Aí perfeito, eu dou ok, respondo confirmando o recebimento e ok. Se o cliente indicou o serviço, mas faltou o item, eu tenho que ter uma outra ação. E se ele nem indicou o serviço, ele pediu eu gostaria de um orçamento e tal, não especificou nem o que é, né? Queria fazer um trabalho com vocês, queria saber de um orçamento, mas orçamento do que? Eu tenho mais de um, né? Eu entrego mais de um serviço. E aí embaixo eu coloco os casos, então, as respostas, né? Eu tenho as regras em cima, então eu tenho ali, ó, caso ele envie e-mail com as regras ali do A, isso é, confirma o recebimento e dá o prazo. Se foi B, pergunta, dá o ok, né, que recebeu, confirma o recebimento e pede as informações faltantes. E se ele realmente não identificou nenhum serviço, você passa as informações com os serviços que a gente tem e qual que é o requisito de cada uma delas. No final tu pega e passa para esse prompt aqui, para essas instruções, tu precisa aí passar o corpo do e-mail que o cliente enviou para que a IA consiga então executar tudo isso que a gente está passando. E por último, aqui está o prompt, né, que eu coloquei com base nos serviços, nos 3 serviços que eu mais entrego aqui, que é tanto a formação executiva em IA aplicada one-on-one, né, para executivos, a automação de negócios, quando eu aplico IA para pequenas e médias empresas. Então, eu coloquei aqui exatamente, inclusive, o que é necessário para cada um dos orçamentos desses serviços aqui, e o workshop in company de inteligência aplicada para a equipe, para a organização inteira, que é um workshop normalmente de 2 a 4 horas. Eu coloquei aqui exatamente o que eu preciso receber para entregar esse orçamento. E aqui embaixo, exatamente seguir aquele modelinho que eu coloquei ali para aquela empresa. Tem as regras, que é basicamente as mesmas, isso é, um está completo, o outro está incompleto e o outro não tem realmente nada, nem o serviço. Aí eu passo o e-mail do cliente e a IA vai me entregar, então, vai criar esse rascunho. A única coisa que eu vou precisar fazer, tipo, se eu olhar, deixar todos os dias de manhã, eu tiro 15 minutos, 20 minutos para pegar todos os rascunhos que a IA criou para mim e deixou na minha caixa de saída. Eu só bato o olho, vejo se está correto, vou clicando send. Em 15, 20 minutos eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, que eu gastava talvez aí horas para poder fazer essa tarefa aqui, que é, de novo, importante, mas que toma bastante tempo. Outra coisa é, normalmente eu falo para as pessoas, quando a gente está automatizando assim, a gente tem que buscar aquele 80-20, né? 80% do tempo a inteligência artificial está entregando a mensagem correta, não está alucinando, etc. Mas o ideal é conseguir 90% e numa solução dessa, você consegue praticamente 100%. Né? Os modelos hoje já conseguem pegar esse tipo de tarefa aqui e executar à perfeição. Nesse caso, depois de ver, tipo, de cada 100 e-mails que estão sendo redigidos os rascunhos, 96, 97 estão ok, talvez 2, 3 ali estejam saindo, né, ou com algum erro, deu algum problema, você pode começar a nem gastar mais esses 15 minutos e deixar uma tarefa 100%
né? Uma tarefa que toma bastante tempo, 100% automatizado pela inteligência artificial. E aí de 100 e-mails, talvez 3 tem alguma espécie de problema. E nesse caso aqui, como ela não está enviando orçamento, nada assim, alguém vai receber isso daqui quando o cliente, quando der o ok para o cliente, foi esse send, alguém vai receber, né, dentro do fluxo que eu vou mostrar para vocês em seguida aqui agora, funcionando, alguém vai receber para poder realmente fazer aquele orçamento. E aí de 100, 3 ele vai olhar e vai ver, esse daqui deu algum problema, não está a informação completa, etc. Eu tenho que falar com o cliente. E aí para pegar a informação que faltou e realmente fazer entregar o orçamento para ele. Mas de 100, 3, 2 ou 3 dando problema. Isso se não forem 100%, daqui a pouquinho todos funcionam. Então isso é realmente algo que é o tipo da tarefa que muito provavelmente a IA não vai gerar nenhum problema, e você consegue tirar uma carga gigantesca de ou você, se você está trabalhando sozinho, ou entregar tempo para alguém do time fazer algo de muito mais valia, muito mais valor agregado para a empresa, né? Então agora eu vou mostrar para vocês na prática isso daqui. De novo, depois vocês vão baixar eu vou deixar aqui os prompts, os links dos prompts para vocês baixarem os prompts, para baixarem o pequeno script que eu precisei fazer aqui, mas depois eu vou mostrar quando eu vou mostrar aqui agora o que precisa fazer para que vocês tenham isso daqui exatamente funcionando, e vocês vão ver as mensagens. Depois vocês podem mandar uns e-mails de teste, ver ele tagueando tudo, criando os rascunhos. Vocês vão chegar lá, se vocês colocarem as ofertas de vocês aí da sua empresa ou da empresa que vocês trabalham, se você tiver realmente, acredito que várias pessoas têm exatamente essa função que tem que fazer esse trabalho, vocês conseguem ver ali os rascunhos sendo criados, e depois só clicar em send e ver começar a ver como a inteligência artificial pode realmente ajudar vocês. E esse é o ponto de partida para que depois o modelo está pronto aqui, como eu apresentei, desde o início, de você entender esse custo de oportunidade, identificar as tarefas, quantificar, desenhar, pegar o processo. Se você não tem ainda, criar, né, a descrição desse procedimento padrão, dividir processo, tarefa. No momento que você começa a aprender a fazer isso, a gente vai fazer isso no curso, vai exercitar muito bem isso, para que no final você, de 15 tarefas, 20 tarefas que você faça, talvez durante um mês, né, já contabilizando a sazonalidade de cada uma, você faça 3 ou 4, umas 10 você consiga automatizar 100% com a inteligência artificial, e outras fiquem, pelo menos para ajudar a ser mais ágil, um pedaço de tarefa, de processo, você automatiza, coloca para a inteligência artificial, e aí você consegue competir, né, nesse mundo que hoje, quem não usar a inteligência artificial realmente vai estar ficando para trás. Aí você consegue começar realmente a ver o poder da inteligência artificial trabalhando com você e para você, certo? Agora se liga aí nessa demonstração que vai ser bem bacana. Depois baixa tudo lá, replica. Bom, pessoal, vamos começar a nossa automação aqui então em três passos simples. Primeiro, fazer uma configuração básica aqui de filtro no Gmail. Para quem já fez vai ser bem simples, para quem não fez também é realmente muito rápido. E só para a gente colocar umas etiquetas, organizar as nossas conversas, que a gente vai responder os orçamentos. Depois eu vou ajudar vocês a criar uma conta na OpenAI para poder fazer a automação, criar uma chave como se fosse uma senha, uma API Key que a gente chama, e depois a configuração do script no Google. Então agora a gente vem aqui, cria um novo marcador, coloca o nome que vocês preferirem aí. Eu vou chamar o nome exatamente do que a gente vai fazer aqui, o orçamento _ inbox, criou. Agora a gente vai colocar rapidinho aqui, se vocês olharem aqui para
para a parte de cima tem aquele equalizadorzinho ali do lado da busca, a gente só clica ali e agora a gente coloca algumas regras aqui para garantir que a gente vai tratar com as mensagens corretas, né? A gente só selecionar o orçamento inbox para não colocar em outro filtro. Então aqui a gente coloca então se a gente quer marcar o de, o para e etc, o assunto para poder marcar as mensagens corretas. Então aqui a gente coloca as palavras ali, né? Uma regrinha ali. Eu vou colocar também isso daqui no material para vocês poderem só copiar e colar. Outra coisa é marcar aqui, tem dois campos que a gente precisa marcar aqui nesse filtro. Um deles é para onde que vai, né? Aplicar o marcador para qual, né? Marcador que a gente criou. E outra que é nunca enviar para spam. Essas mensagens a gente tem interesse. E criar o filtro. Então é algo realmente bem simples. Essa é a primeira parte aí da nossa configuração. Como eu falei, é simples. Depois a gente vai então ir para a configuração da OpenAI. Para quem não tem, talvez quem usa já o ChatGPT já tem uma conta na OpenAI, mas a gente vai precisar criar então agora para usar automação e depois a parte do script. A gente vai acessar então ali o plataforma.openai.com. Aqui você pode se cadastrar com o seu endereço de e-mail. Eu vou utilizar aqui o Google, que é mais rápido. Aqui é muito simples, como você já deve ter usado, só colocar o e-mail, a senha. Tem uma telinha de início ali de nome, data de nascimento. E a gente vem aqui agora para o nome da organização que a gente vai criar na OpenAI. Então aqui a gente coloca um nome. Eu vou colocar aqui curso de IA e vou... Na parte de baixo ali está em inglês, mas pode colocar que não é técnico. Só selecionei a primeira opção aqui, que diz muito técnico. Pode ser, na realidade, para esse curso, melhor colocar a última. Aqui agora, se você quiser convidar alguém do seu time, acho que não é o caso para esse teste inicial aqui, é só clicar aqui embaixo. Aqui a gente coloca o nome da nossa chave de API que a gente vai utilizar, certo? Para começar a falar com a inteligência artificial de maneira automática no nosso script de automação. Então aqui a gente coloca um nome bem descritivo dessa chave. Embaixo aqui a gente coloca, ele vem como o nome do projeto padrão, a gente pode colocar aqui um nome melhor também, eu vou colocar curso de IA. Só gerar a chave e é só isso, pessoal, bem simples. A gente já tem a chave ali, só clica ali em copiar, ali em cima, copy, só clicar e vocês vão precisar salvar isso, pelo menos por enquanto. Então pode abrir um bloco de notas ou um Word, alguma coisa só para vocês colocarem, não precisa salvar o arquivo porque isso é como se fosse uma senha, só para poder usar na próxima tela que a gente vai precisar utilizar. Então só salva ou deixa aberto para a gente poder usar depois. Aí agora a gente precisa, isso aqui vocês podem colocar algum recurso aqui, mas para o teste eu fiz, vocês podem não utilizar, pelo menos agora quando eu estou gravando, você pode deixar para depois, clicar ali embaixo, não precisa colocar dinheiro nenhum, funciona com o mínimo que a gente vai utilizar aqui. Primeira coisa é acessar script.google.com, coloca aí então no navegador, só colocar ali, depois clicar em novo projeto. Aí você vai chegar nessa telinha aqui, esse editor. Só colocar um título aí pro projeto que você quer. Um título, um nome que você quer colocar. Eu coloquei ali automação de orçamentos. Depois clica ali naquele íconezinho da configuração. Para a gente colocar agora a chave, aquela chavezinha da OpenAI que eu falei anteriormente. Então aqui vocês vão colocar o nome OpenAI _ API _ key. E aqui eu vou colocar só XXX porque isso é realmente importante. Como eu falei anteriormente, é a chave de vocês como se fosse uma senha. Então aqui eu vou colocar a minha depois aqui sem mostrar a minha tela, mas aqui vocês colocam então aquela chave que vocês criaram. Agora volta ali para o código, clica naquele símbolozinho ali, aí pega aquele código que eu coloquei lá. Se vocês colocarem o código inteiro, né, tem três opções ali de colocar separado para vocês poderem editar o prompt do jeito que você quiser. Então
Aqui eu coloquei a primeira parte. Se vocês copiarem a primeira parte, que nem eu deixei no arquivo, vocês podem depois editar o prompt e aí colar o prompt aqui separado, então pode ficar mais fácil para vocês. E depois disso, colocar a última parte do scriptzinho, que nem eu falei aqui, o que precisar, muitas coisas não vão precisar, muitos procedimentos não vão precisar de código. Quando precisar de algum código, seja ele qual for, pequeno igual esse aqui, eu vou sempre fornecer aqui no curso. Nesse caso parece grande aqui, só porque tem o prompt, a maior parte é o prompt, né? Então, só colar aqui então as 3 partes ou colar o prompt inteiro, aquele que eu coloquei no arquivo, e aí só editar, colocar o nome de vocês aqui em cima. A única coisa que vocês precisam realmente alterar é o nome, e depois a empresa ali embaixo, minha empresa. Depois volta ali para o íconezinho de configuração. Vocês vão precisar clicar ali em alterar projeto, certo? Criar ali, vão precisar agora criar um projetinho no Google para poder rodar então esse script. É bem simples. Basta agora vocês clicarem em cima em Google Cloud. Vou mostrar agora rapidinho como é que vocês fazem isso. E aí depois de clicar ali em Google Cloud, vocês vão ver que se clicar, logo em seguida se clicar ali naquele Orumila Engine, que é o nome de um dos meus projetos aqui, o que está marcado, a gente vai criar outro, né? Novo projeto ali, de novo, podem colocar aqui o nome que vocês quiserem. Eu coloquei ali automação, orçamento sem os acentos. Só clicar em criar depois, ele vai criar ali no canto superior ali direito, vocês veem, e aí é só clicar, veja que ele criou, mas ele está ainda no projeto antigo. Então a gente vai ali em cima e clica em selecionar projeto, que é o que acabou de criar, e mudou o número. Pode ver que o número do projeto mudou. A gente clica ali naquele iconezinho para copiar, volta lá para outra tela e copia ele ali, então cola na realidade ele ali no número do projeto GCP. Clique embaixo que a gente precisa fazer rapidinho aqui a questão das credenciais. De novo, mais uma parte de segurança aqui para o nosso projeto. Aqui a gente vai dizer, vocês vão ver aqui, clicar em começar, vocês vão ver informações da aplicação, que é a aplicação que vai rodar, né? Essa automação que a gente criou é uma pequena aplicação. Vou colocar o mesmo nome. Aí vocês colocam o e-mail que vocês vão utilizar. Eu coloquei o e-mail aqui que eu uso sempre para esse tipo de tarefa. Aqui vocês colocam um público interno, certo? Que é só para vocês. Então não tem acesso externo. Então é algo realmente só para a empresa de vocês, só dentro do escopo da sua empresa. Só clicando em avançar, dê uma lida aí nos termos e na política do Google, se concordarem. Clica em criar. Nesse caso, se vocês quiserem seguir aqui, vai ser necessário, mas se vocês não concordarem, aí não executem aqui a demonstração. Então agora pode criar ali o projeto. Agora a gente pode voltar aqui para essa página do script, né, onde é que está aqui a automação, e aí executar. Ele vai abrir uma autorização, que é aquela que a gente criou anteriormente ali, no passo anterior. Aí aqui agora já está tudo conectado, tudo certinho, é só selecionar a conta que vocês utilizaram. Aí aqui selecionar essas duas opções, que é o que a gente vai utilizar do Gmail, porque é ali que a gente vai criar os rascunhos, pastas, etc, enviar os e-mails. Agora a gente vai criar um cronograma, né? Um acionador para isso. Eu vou deixar aqui, ó, aquele primeiro fica como tá, processo inbox ali, e deixei para rodar de 1 em 1 hora, certo? Se vocês quiserem baixar ali, rodar de 10 em 10 minutos, 5 minutos, vocês escolhem. Eu coloquei de hora em hora.
Então pode ver que aqui quando eu executei ele já rodou, eu enviei uns 2 e-mails de exemplo. Esse vocês podem ver que eu só pedi um orçamento, eu gostaria de um orçamento, mandei de uma outra conta minha. Ele colocou aqui exatamente como está no prompt, que eu expliquei para vocês, né? Eu coloquei aqui as minhas 3 ofertas que eu mais entrego. Então a questão da formação executiva, automação para negócios ali pequenas e médias e o workshop. E aí aqui a segunda eu mandei um e-mail de teste pedindo um orçamento para o workshop especificamente. E aí ele mandou ali, como a gente também olhou no nosso exemplo, né? Falando então o que precisaria para o workshop especificamente. Aí eu posso enviar para o cliente e era isso. Bacana, pessoal.